Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana com a nossa aula de Química. As orientações dessa semana são as seguintes. Vocês irão assistir a esta videoaula e também irão copiar os exemplos que eu passei no arquivo, no Google Classroom ou pelo Drive. Vocês irão copiar no caderno de vocês e enviar as fotos da atividade realizada para mim. Vocês podem enviar pela plataforma do Google Classroom ou pelo meu e-mail, tanto faz, tá ok? Então vamos lá. O assunto da semana é Química Orgânica, é um assunto muito gostoso. Vocês já começaram a ter esse tema comigo lá no período presencial. Então, nesse primeiro momento, é uma breve revisão sobre a química orgânica, a introdução. E depois nós vamos para a parte nova, que é a parte dos hidrocarbonetos, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, como nós já vimos, o que a química orgânica estuda? A química orgânica, ela estuda os compostos de carbono, ou seja, não são necessariamente materiais orgânicos, são materiais, a química orgânica estuda os compostos de carbono. Plásticos, em geral, são compostos de carbono, tá? Então, todo composto de carbono a gente estuda na química orgânica, tá certo isso? Qualquer composto de carbono é da química orgânica? Não, né? Existem as exceções. Por exemplo, o CO2, né? Aqui, ó, CO2, que é o famoso gás carbônico. Ele é um composto inorgânico, mesmo tendo carbono em sua molécula. Então, assim, não é porque tem carbono já é um composto orgânico. A grande maioria dos compostos de carbono são orgânicos, tá? E é isso que a gente tem que entender. O que a química orgânica estuda são os compostos de carbono. Os compostos de carbono, eles vão formar estruturas moleculares de vários tamanhos, tá? Tem estruturas imensas, assim como tem estrutura pequenininha, como o gás metano, por exemplo, que tem um único carbono. Então, para todos os compostos de carbono, eles não têm um único tamanho definido. Ele pode ir do pequenininho até o grandão. Nós já aprendemos algumas classificações lá quando nós estudamos sobre o petróleo. E aí nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso também. O que é muito importante também saber é sobre como eu vou montar essas cadeias carbônicas. Nós já vimos, então nós vamos rever agora. O carbono, ele é tetravalente. Para ele conseguir montar as cadeias carbônicas, ele tem que se estabilizar. O que é se estabilizar? É atingir a configuração de um gás nobre. Então, o carbono, para ele montar essas cadeias e essas substâncias se estabilizarem, formarem as substâncias, ficarem estáveis, é necessário ele atingir essa configuração do gás nobre. O que é um gás nobre? O gás nobre são aqueles elementos, os gases nobres são os elementos que estão na família 18, eles já são estáveis, eles não fazem ligação com ninguém. Lembra que eu falo para vocês? Ele é nobre, ele não se mistura, tá? Lembrem disso. Por que eles não se misturam? Porque eles já estão com a configuração eletrônica completa, eles já se estabilizaram por si só. Com quantos elétrons um gás nobre é estável? Com 8 elétrons, com exceção do hélio, mas com 8 elétrons. Então, os elementos, as substâncias, eles buscam, né, essa configuração de 8 elétrons para ele ficar estável. Mônica, mas como ele vai fazer essa configuração? Compartilhando elétrons com outros. Então, por exemplo, o carbono, ele é tetravalente. O que isso significa? Ele está na família 14, aqui ó, o carbono, na família 14. Significa que ele tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência, que é a mais externa. Para ele se estabilizar, ele não se estabiliza com 4, ele vai se estabilizar com 8, aí ele vai ficar igual a um gás nobre. Então, se ele tem 4, precisa de 8, falta quantos elétrons para ele? 4. Então, ele tem que fazer 4 ligações químicas, tá? Essas ligações podem ser com outro elemento, vai ser com outro elemento químico, pode ser feita também entre carbonos, mas as ligações químicas têm que ocorrer
Geralmente, as ligações, né, orgânicas elas vão ocorrer com não metais, então é a ligação covalente, onde eles compartilham elétrons. O único gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons é o hélio. Quem que vai ter uma configuração semelhante, vai buscar a mesma configuração que o hélio? O hidrogênio, porque o hidrogênio tem só um e precisa de um para se estabilizar, que aí ele busca ficar igual ao gás hélio. Então, o que a gente sabe? Nos compostos orgânicos, nós temos as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas é feito, óbvio, com carbono. Então, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Eles buscam mais 4 para se estabilizar. Então, eles ficam com 8. Geralmente, quando não tem outro elemento químico, nós sempre completamos as ligações com hidrogênio. Por que com o hidrogênio? Porque o hidrogênio só precisa de um, e aí fica 1 a 1, aí eles ficam todos estáveis, tanto carbono como hidrogênio. Mas daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês. Outra característica, assim, das cadeias carbônicas, eles podem formar vários tipos de funções orgânicas diferentes. As funções orgânicas existem bastante. Por exemplo, os hidrocarbonetos, que é a primeira função que nós vamos estudar. Também tem álcool, tem cetona, ácido carboxílico, aldeído, éter, éster, amina, amida. Existem várias e muitas outras que eu não estou mencionando agora. Então, pessoal, quando a gente faz o estudo de compostos orgânicos, existem as funções orgânicas que produzem os diferentes tipos e características de substâncias, tá ok? Nos compostos orgânicos, outra coisa que é importante saber são os tipos de ligações que nós podemos fazer. As ligações são aqueles tracinhos que a gente representa. Então, olha só, o carbono, ele pode estar ligado apenas com ligações simples, que são as 4 que ele precisaria. Só ter ligação simples. Mônica, mas e se aqui em cima tiver uma dupla e aqui um O? Ele não aqui ele não está tendo dupla e com carbono. A gente conta sempre em relação aos carbonos, é a ligação entre carbonos. Só ligação simples, ele pode ter dupla ligação ou ele pode ter tripla ligação. A dupla e a tripla ligação nós chamamos de insaturações, tudo bem? Não é tão difícil, viu, pessoal? É só bastante nome. Vamos lá, então, para vocês entenderem melhor. Existem a classificação das ligações, a saturada e a insaturada. Quando eu tenho dupla ou tripla ligação, nós temos as ligações insaturadas, os compostos insaturados. Quando a gente começar a estudar as funções orgânicas, nós vamos começar a dar nome para essas insaturações também, tá ok? Agora falaremos um pouquinho sobre a nossa primeira função orgânica que nós iremos estudar, que é a função dos hidrocarbonetos. Nessa função, nós vamos aprender a dar nome para os nossos compostos orgânicos. Pessoal, esses nomes que nós usamos, eles praticamente são os mesmos que a gente dá para os outros compostos. O mesmo prefixo, o mesmo tipo de ligação, só o sufixo que muda, desculpa. Aí, para cada tipo de função, muda o sufixo. Mas, quando a gente faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente já está aprendendo praticamente para as demais funções também. Então, para entender o que é um hidrocarboneto que eu estou falando aí, o hidrocarboneto, e o que é isso? Hidrocarboneto é todo composto todo composto orgânico que tem apenas carbono e hidrogênio, não tem mais nenhum elemento químico. Não pode, só pode ter esses 2 elementos químicos. Então, o hidrocarboneto, olha só o nome, hidro vem de hidrogênio, carboneto de carbono. No hidrocarboneto, qualquer composto orgânico tem só hidrogênio e carbono. Mas apareceu oxigênio no meio, não é hidrocarboneto. Apareceu um nitrogênio, não é hidrocarboneto. Só pode esses 2 elementos químicos, tá ok? Outra coisa, pessoal, nós estudamos bastante sobre os derivados de petróleo. Os nossos derivados compostos, gasolina, querosene, diesel, eles são
hidrocarbonetos. Todos eles são compostos orgânicos que contêm carbono e hidrogênio. Então, já podemos concluir, pelo que nós aprendemos nas outras aulas, que quanto menor é a cadeia orgânica, né? Quanto menor a quantidade de carbono nos hidrocarbonetos, menor é a temperatura de ebulição desse composto. Viu como é fácil? Pessoal, vamos aprender agora a dar o nome das nossas cadeias. Olha só, nós temos aqui uma regrinha para dar o nome dos nossos compostos orgânicos, porque agora a gente vai aprender a dar nome, hein? Primeiro é o prefixo, tá? É a primeira coisa que a gente coloca aqui no nosso nome. O prefixo é aquela tabelinha que eu passei para vocês na semana passada com os nomes met, et, prop, but, pent, ex, com aqueles prefixos. Esses prefixos, eles diz respeito à quantidade de carbonos no meu composto. Então, aqui vai entrar a quantidade de carbono, tá? Todas as vezes eu vou olhar aqui, em todos os compostos é assim que a gente faz. Tipo de ligação. Aí eu vou olhar, só tem ligação simples? Então, a gente vai colocar o nome AN, A-N, AN. Gente, eu também passei a tabelinha para vocês. Se eu tiver pelo menos uma dupla ligação entre carbonos, o nome vai ficar EN, tá? Com uma dupla já basta para o nome ficar EN. Se eu tiver uma tripla ligação entre carbonos, uma tripla ligação entre os dois carbonos, eu vou ter o nome IN. Vocês receberam na semana passada esse texto com as tabelinhas com todos os nomes, tá? Aqui, função. O que muda aí de uma função orgânica para outra é esse final. Todas as vezes que for hidrocarboneto, não muda isso. No hidrocarboneto, sempre vai terminar com O. Por exemplo, no álcool, termina com OL. No ácido carboxílico, com OICO. No aldeído, com AL. Então, cada função orgânica termina de um jeito. Aí é por aqui que eu sei qual função orgânica. Eu leio o nome, por exemplo, assim. Eu leio pentanóico. Oico, eu já sei que é ácido, então seria ácido pentanóico o nome certo. Eu leio butanona, termina com ona, então é cetona. Então, eu olho no final do meu nome, eu já sei qual é a função orgânica que eu estou falando. Então, quando acaba com O, significa que eu tenho hidrocarboneto. Olha como é fácil. Vamos agora fazer alguns exemplos. Eu comecei, lógico, né, com os mais simples para vocês. Eu coloquei aqui o composto orgânico, né? Eu coloquei o composto orgânico, eu coloquei ela já na fórmula estrutural e eu quero dar um nome para esse composto. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui. Olha o carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Cada tracinho é uma ligação. Sempre ele vai ter que ter 4 ligações. E os hidrogênios só uma. Sempre vai ser assim. Como eu dou o nome desse composto? É muito fácil. Olha a ordem. Prefixo, a quantidade de carbono. Então, eu vou olhar aqui, ó. 1, 2. Tenho 2 carbonos. Claro que vocês ainda não decoraram a nossa tabelinha, não praticaram ainda. 2 carbonos é et. Então, eu vou colocar aqui o nome. Et. Prontinho. Aí, eu tenho aqui, a próxima que eu vou olhar é o tipo de ligação. Eu vi que eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Se eu tenho dupla ligação, o nome é EN. Então, EN. Vai juntando tudo. Só tem carbono e hidrogênio, mais nada. Então, é um hidrocarboneto. Então, eteno. Pronto, tá dado o nome do nosso composto. Viu como é muito fácil fazer isso, pessoal? Olha só, a tabelinha vocês têm para consultar, que é o mais difícil decorar os nomes. Pessoal, aqui, todos os hidrocarbonetos que têm ligações duplas, eles podem ser chamados de alceno. Ele não é o nome do composto. O nome do composto é eteno. O que é um alceno? Se eu perguntar numa prova, o que é um alceno? Alceno é um hidrocarboneto que tem ligação dupla. É isso que eu tô querendo dizer. Vamos para o 2. No 2,
eu tenho esse composto. Todos os carbonos têm 4 ligações, o hidrogênio uma, só tem carbono e hidrogênio. Então, eu já sei que é um hidrocarboneto. Como eu faço a nomenclatura dele? Primeiro, meu prefixo. Aí eu vou contar. 1, 2, 3. Tenho 3 carbonos. Então, eu já sei que é prop. Porque prop é de 3. Só ligação simples entre o carbono. A ligação simples é quando tem um tracinho. Se só tem ligação simples, a gente chama de propan. Ligação simples, ó, propan. Só tem carbono e hidrogênio, termina com O, propano. Ah, gente, é molezinha, né? Vamos para mais um exemplo? Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou apagar aqui, não tem problema, tá? A gente já decorou a sequência. Eu vou fazer agora diferente. Eu vou colocar o nome do composto e nós teremos que colocar a fórmula. Vou colocar pentino, tá? Pentino, esse daqui. Esse não tem no de vocês. O de vocês eu coloquei penteno no exemplo, tá? Mas aqui é só para mudar para tripla ligação. Pessoal, então olha só, pentino. Como que eu vou fazer para colocar, formar meu composto? Ó, pente é a primeira parte. A primeira parte é o prefixo, que dá a ideia de quantos carbonos eu preciso. Pente é de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Montei minha cadeia. In é a próxima etapa aqui, ó. In. In significa que eu tenho tripla ligação. Tripla ligação, ele geralmente, quando tem que ser num carbono diferente, ele vem com número. Por exemplo, vamos supor que eu queria que tivesse aqui. Eu teria que escrever pente 3 ino, porque está no terceiro carbono. Mas como eu não escrevi nada, nenhum número, ele está no primeiro carbono, tá? Então, é pente e coloco a tripla ligação. Tem o lugar certo de colocar. O resto é tudo ligação simples. O só tem carbono e hidrogênio. Então, agora eu vou completar tudo com hidrogênio. Pessoal, tem que ficar com 4 ligações cada carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Então, ele não tem hidrogênio. Esse carbono, 1, 2. Então, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse carbono tem 1. Então, 2, 3, 4. Montamos o nosso composto orgânico através do nome. Viu como não é complicado fazer? Mas tem que prestar atenção. A química orgânica é detalhe, é muito detalhadinha. Então, são detalhes que fazem a diferença. Aqui eu fiz 3 exemplos com vocês. No meu arquivo, vocês vão receber mais alguns para vocês copiarem aí no caderno. Mas não é complicado, tá ok? Pessoal, todas as vezes que eu tenho um hidrocarboneto que tem alguma dupla ligação, ele é considerado um alceno, como eu já disse. Se só tem simples ligações entre carbonos, ele é considerado um alcano, por causa do ano, tá? E quando tem tripla ligação, alcino. Olha só, alcano, ligação simples. Alceno, em, ligação dupla. Alcino, em, ligação tripla. Não tem segredo, tá ok? Nesta aula, a gente começou a ver um pouquinho sobre a função orgânica e hidrocarbonetos. É muito gostosa de fazer e tem que tomar muito cuidado e muita atenção, porque ela é super simples. Pessoal, façam a atividade que eu estou esperando ela para vocês, tá ok? Até mais!